buscas anteriores para o encontro de si mesmo, né? Porque nesse flow, por exemplo, vamos pegar um artista da Renascença, né? Nesse trabalho de desenvolver uma escultura ou uma pintura, em que ele entra no fluxo, esse fluxo pode proporcionar para ele, inclusive, um estado de introspecção, de ataraxia, como diriam os gregos, né? No qual você entra num estado de bem-aventurança, é quase estados anteriores ao samadhi, né? Um estado de dhyana, como se diz em sânscrito, que é um estado meditativo em movimento, né? Dentro do fluxo, né? E aí acaba nos conectando com partes muito mais internas de nós, além das nossas partes que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia. Então, as práticas que ela recomenda é praticar exercícios criativos e manter um diário para explorar sua criatividade. Depois temos aqui Meditações, de Marco Aurélio. Depois, Marco Aurélio foi um imperador romano e filósofo estoico. Seus escritos, conhecidos como Meditações, são uma série de notas pessoais sobre a filosofia estoica e a busca pela virtude. Meditações é uma coleção de reflexões pessoais de Marco Aurélio sobre a vida, a moral e a virtude, escritas durante suas campanhas militares. A vida ganha sentido através da prática da virtude, da disciplina e da aceitação do destino. Marco Aurélio enfatiza a importância de viver de acordo com os princípios estoicos, mantendo a serenidade diante das adversidades e buscando a excelência moral. Então, aí está bem estipulado esse princípio dos estoicos, né? Porque o mundo e a vida cotidiana nos impõe uma série de pancadas, vamos dizer assim. Seja pancadas físicas, pancadas psicológicas, desafios, provas, nas quais, se a gente não estiver com a consciência no nosso eixo central, acabam por fazer com que a gente fique com as mais variações de emoções negativas, né, ou mais baixas, como ira, por exemplo, ira, luxúria, orgulho, pode ser também questões relacionadas ao próprio corpo e energia, preguiça, né, ou ao nosso próprio ser, vaidade. Então, tudo isso nos tira do centro. Cada vez que a gente se conecta com essas qualidades negativas do ser humano, que na verdade estão relacionadas à nossa persona, né, à nossa personalidade, isso nos causa sofrimento, porque a gente perde aquela tranquilidade interior, a nossa serenidade, né, interior. Isso faz com que a gente cometa atos irrefletidos, haja de acordo com o que não é os nossos princípios, da forma como nós não nos enxergamos, agir com cólera, acaba brigando com pessoas, falando coisas que não quer, ou então fica muito empolgado com alguma coisa e acaba tomando decisões, assumindo compromissos que não deveria, ou então alguém fala alguma coisa da gente e a gente fica magoado, fica se sentindo triste, fica se sentindo mal, isso nos gera sofrimento também, enquanto na verdade isso nem tem a ver com a gente, a pessoa falou, ela tem suas próprias opiniões, não quer dizer que tenha a ver com o que realmente somos, às vezes ela estava num momento que perdeu seu centro e acabou enxergando o lado ruim da gente ou de outra pessoa, né? Porque tem isso também, a gente tem a opção de enxergar o que é bom e o que é ruim. Quando a gente está fora do nosso centro, do nosso cerne, a gente acaba enxergando o que há de ruim, né? Porque a gente não consegue se conectar com aquela nossa parte luminosa, né? Por inércia, por gravidade, a gente tende para baixo, né? Para a gente enxergar o que é bom, a gente precisa gerar uma identificação com a nossa parte sutil, na qual ela vai contra a gravidade, né? Ela vai sentido para cima. Então, as práticas recomendadas seria a introspecção, a reflexão, a disciplina e a aceitação dos eventos da vida com serenidade, sem se identificar com esses eventos da vida, né? Entendendo eles como sendo eventos externos que não necessariamente precisam nos afetar, né? Eles chegam, se a gente não se identifica, eles passam e vão embora e a gente continua no nosso eixo. Depois aqui a gente tem Teosofia, a Religião da Sabedoria, de Sriram. Sriram foi um teósofo indiano e presidente da Sociedade Teosófica. Ele escreveu extensamente sobre filosofia, religião e espiritualidade.
Então esse livro explora os princípios da teosofia e como eles podem ser aplicados para encontrar um sentido mais profundo na vida. Eu vou falar um pouco mais da teosofia depois desse, que vai ser o último, que vai ser a Blavatsky, tá? A vida ganha sentido através da compreensão espiritual e da busca pela sabedoria. Srihan argumenta que a teosofia oferece um caminho para a compreensão dos mistérios da vida e do universo, promovendo o crescimento espiritual e a harmonia. Ele enfatiza a importância de viver de acordo com os princípios espirituais e de buscar a verdade e a sabedoria em todas as coisas. E aqui, quando a gente fala de Srihan, na verdade, a gente sai um pouco dessa busca meio que tateando, né, para ver onde é que pode estar. Aqui ele está falando de uma ideia muito mais direta, né, no sentido espiritual do termo. A compreensão dos mistérios da vida e do universo, no caso, em se tratando da teosofia, a Blavatsky, que é a próxima que a gente vai se debruçar aqui sobre a obra dela, ela fundou a Sociedade Teosófica e ela escreveu várias obras. Essas obras que a Blavatsky escreveu, elas foram inspiradas por mestres de sabedoria, que são como irmãos mais velhos da humanidade, e ali eles nos deram várias chaves sobre a simbologia das obras clássicas dos grandes avatares, né? Como, por exemplo, quando eu digo avatares, eu estou falando de Jesus com a Bíblia, Krishna com o Bhagavad Gita, Maomé com o Alcorão, Zoroastro, diversos, tá? Maomé. E aí o que essas obras têm em comum, que a Blavatsky destrinchou, digamos assim, principalmente na sua obra A Doutrina Secreta, além de várias outras, é que a linguagem nessas obras clássicas, elas são simbólicas. E em sendo simbólicas, esses Mahatmas, né, esses mestres de sabedoria que a inspiraram, deram a chave para o entendimento desses símbolos, dessa linguagem. Ou seja, a tradução desses símbolos, né? E aí se conseguiu uma conexão muito mais direta com a verdadeira sabedoria e a verdadeira origem do universo, a origem do homem, o verdadeiro objetivo da existência e sentido da vida. E aí é isso que o Srihan tá explicando aqui. Ele recomenda então estudar os ensinamentos teosóficos e aplicar os seus princípios na vida diária.